Agora vamos falar sobre a crise criada pelo MST com o governo federal. Berenice Leite chegando ao vivo, direto de Brasília. Berenice, boa noite. Quer dizer que tem ministro que criticou as últimas invasões do movimento? Explica para nós essa história. Oi, Lívia, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Isso mesmo, o ministro, inclusive, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, foi um deles, né? Fez críticas, disse inclusive que a relação entre o governo e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra está estressado desde que teve início as invasões neste mês de abril, anunciadas inclusive pelo líder nacional do MST, João Pedro Stedley. Ele disse que o estopim foi aquela invasão que inclusive nós noticiamos aqui no JJP. A gente mostrou que a sede do INCRA em Alagoas foi invadido por cerca de 1.500 manifestantes e depois disso outras invasões. A gente lembra inclusive no dia 16, no final de semana passado, teve uma propriedade da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que também foi ocupada por manifestantes do MST. E olha, Paulo Teixeira disse que um plano nacional de reforma agrária ia ser apresentado neste mês de abril, já estava na mesa do presidente Lula, mas em fator de todas essas invasões nos últimos dias, houve um estresse e isso não deve acontecer por agora, foi adiado. Quem também comentou sobre as invasões do MST foi o ministro de Comunicação Social, o ministro Alexandre Padilha. Vamos acompanhar, aliás, perdão, eu falei ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vamos ouvir o que ele disse. Desde o começo, independente das ações, o governo vem tomando iniciativas de fortalecimento da agricultura familiar, da produção familiar, e vai continuar fazendo isso. Eu já discordo de qualquer tipo de invasão de áreas produtivas, sobretudo áreas que estão desenvolvendo pesquisa, como forma de luta. E acredito que o movimento e outros movimentos têm outras formas de luta que podem conquistar ainda mais a sociedade para uma causa tão importante que é a causa da reforma agrária, da agricultura familiar e da produção de alimentos no nosso país. E a gente lembra ainda que, ainda neste mês, o líder do MST, João Pedro Stedley, viajou para a China naquela comitiva junto com o presidente Lula, representando a agricultura familiar, e ele, ainda neste mês, já havia anunciado que o mês de abril, as ações do MST iam se intensificar, né? Como eu disse, teve a propriedade da Embrapa, além disso, outras 3 sedes do INCRA, no Rio Grande do Sul, também no Ceará e em Minas Gerais. O governo, nesses últimos dias, já nomeou 19 novos superintendentes para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. No entanto, o MST reivindica ainda outras 7 superintendências. E olha, na quinta-feira, ontem, né, o ministro da Agricultura, que estava numa missão em Londres, também foi chamado para retornar ao Brasil e tentar controlar toda essa crise. Quem também recebeu representantes do MST na quinta-feira foi Fernando Haddad, né, no gabinete lá na capital paulista. Fernando Haddad também ouviu o coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, e eles fizeram também uma nova exigência. Eles querem uma verba no valor de R$400 mil. Segundo eles, essa verba seria para obtenção, né, destinadas aí na obtenção de terras para reforma agrária. E ficou o compromisso de Fernando Haddad analisar a viabilidade desse recurso nesse valor, já que no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro o recurso era de R$200 mil, aliás, R$200 milhões, né? Eles querem o dobro agora. E depois disso, desse acordo com o governo, né, eles se sentaram ontem em uma mesa de negociações. O MST se comprometeu a desocupar a área da Embrapa, também da Suzano, que houve uma reiteração, né? Aquelas terras também que eles haviam saído, entraram novamente. E agora, Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, ele aguarda que o MST cumpra o acordo para no mês de maio eles retomarem aí esse diálogo e aí, quem sabe, o plano de reforma agrária, que diz que já está na mesa do presidente, ser de fato colocado em prática. Lívia.